Olá, amigos do Leia Aqui Brasil. Neste post vamos falar um pouquinho sobre a quantas anda a comunidade de brasileiros aqui nos Estados Unidos, principalmente em Massachusetts. Vamos começar falando sobre os dados oficiais. De acordo com o censo americano, vivem em Massachusetts 80 mil brasileiros. Logicamente, esse número é referente aos brasileiros que estão legalizados, porque na prática esse número é muito maior. Com 2016 chegando ao fim e 2017 já batendo a nossa porta, quais são os principais desafios que vêm pela frente aí no ano novo? Eu acho que o principal é Donald Trump. E isso não só para a nossa comunidade brasileira, não só para Massachusetts, mas para todos os imigrantes que vivem aqui no país. A gente já sabe o que ele pensa sobre os imigrantes. Um dos primeiros riscos seria ele decidir realmente acabar com aquela ordem executiva conhecida como DACA, que permite que os menores de idade que vieram com suas famílias ilegalmente aqui para os Estados Unidos possam residir e trabalhar legalmente, tanto os que vieram como menores como as suas famílias. Mais especificamente falando sobre a nossa comunidade brasileira, o Immigration and Customs Enforcement informa que desde 2014 aumentou o número de brasileiros que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Esse número tinha se estabilizado entre 2008 e 2013 e voltou a crescer em 2014. Acredito que provavelmente porque a crise começou a ficar mais feia lá no Brasil em 2014. Com esse aumento de brasileiros tentando entrar ilegalmente aqui no país, aumentaram também as prisões de brasileiros. Então a gente tem um número, por exemplo, de janeiro a junho deste ano, 90 brasileiros foram presos tentando entrar nos Estados Unidos vindos num barco das Bahamas. Esse número é o dobro de todo o ano de 2015. Essa tentativa de vir pelas Bahamas é uma estratégia que tem ficado cada vez mais comum, porque as Bahamas não exigem visto para brasileiros e de lá as pessoas tentam vir num barco até os Estados Unidos. Um outro caminho que tem dado o que falar é aquele de vir uma mulher que vem grávida e tem um filho aqui nos Estados Unidos. Quem nasce aqui nos Estados Unidos é cidadão americano, não pode ser deportado, mas é bom lembrar que os pais não ganham um visto de residência ou a cidadania automaticamente. Desde 2014, esse mesmo escritório de Immigration and Customs Enforcement tem aumentado a rigidez, a segurança e a severidade do controle desses pais que têm um filho americano, mas que estão ilegais aqui. Então, o que eles têm feito desde 2014, na maioria dos casos, é colocar aquele monitor de tornozelo nos pais. Eu estava lendo sobre isso, relatos de pais que estão nessa situação, e eles dizem que é uma situação muito delicada, bastante humilhante, eles têm que se apresentar à corte todo mês e às vezes até semanalmente. Com a chegada de Trump ao cargo de presidente, essa situação também pode se complicar ainda mais. Falando agora então mais especificamente de Massachusetts, o Brazilian Workers Center revela que uma das maiores dificuldades que os brasileiros no estado têm enfrentado, e são centenas de brasileiros que foram a esse centro fazer essa reclamação, é a de que eles trabalham e não recebem. E como a grande maioria, quase 90% das pessoas nessa situação são ilegais, eles têm bem poucos caminhos para se defender. E, logicamente, os patrões se aproveitam dessa situação. Existem casos até nos quais os patrões dizem que vão pagar, mas quando der, quando puderem. Em casos extremos, alguns até dizem que não vão pagar. E para piorar ainda mais, de acordo com o Brazilian Workers Center, alguns desses patrões são brasileiros. É isso mesmo, gente. É uma pena, mas isso está acontecendo. Vamos torcer para que em 2017 tudo melhore. Sabe como é, né? Final de ano, começo de um ano novo, a gente tem sempre que renovar as esperanças e acreditar, ter fé, orar.
que tudo pode melhorar. Por enquanto é isso, muito obrigada por assistir os nossos posts e até uma próxima oportunidade.